Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal da Missão Ressignificar. Eu espero que você já seja inscrito, mas se não for, faça sua inscrição. Como diz minhas netas, dê o seu like. Seja muito bem-vindo e espero que essa continuação desse estudo, falando sobre essa cura sobrenatural e extraordinária de Naamã, esteja impactando a sua vida, sua história, sua família e o seu ministério de uma maneira sobrenatural e extraordinária para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Acompanhe comigo a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo, as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nessa trajetória da cura de Naamã, tem alguns fatos que vale a pena a gente pensar nele. Eu não sei se você prestou atenção, se você já tomou por curiosidade, de adiantar um pouco mais o texto. Existe no coração de Deus uma necessidade de curar líderes. Naamã é capitão do exército, ele vai diante do seu líder, pega uma carta. Quando ele chega diante do rei de Israel, o rei de Israel se coloca no seu lugar. Ele entende que não está nas mãos dele a vida, a morte, a cura ou a não cura ou a doença de alguém. A partir daquele ponto, ele se coloca no seu devido lugar. Naamã não. E aí o texto que nós vemos aqui agora, ele é muito enfático nisso. Pense você, todas as conquistas que Naamã tem, as canções que poderiam ter sido cantadas dentro daquela nação, pelas muitas vitórias que ele teve. Se você já me acompanha há alguns dias nessa jornada da Missão Ressignificar, você já deve ter me ouvido falar em algum momento do perigo que é receber o milagre de Deus. Jesus Cristo curou alguns e a cura de Jesus nesses foi seguida por uma fala.
vá e não peques mais. Não foi a ausência de pecado que gerou milagre na vida dessas pessoas. Não foi a ausência de lepra que gerou vitória na vida de Naamã. Por mais que o evangelho coach desses dias que nós temos vivido sobre a face da terra tenha apontado que você tem que começar a cuidar dos seus sonhos, buscar mais de si mesmo, que você foi feito para ter vitória. Não, você foi feito para ser de Deus. Se você tiver vitória, e o simples fato de você ter vitória, como de Naamã, vitórias vindas de Deus, não significa que você tenha total aprovação de Deus na forma com que você vive e nem tampouco nas coisas que você faz. Nós temos discutido muito acerca disso nesses 4 encontros falando de Naamã. Vai terminar. Daqui para 2040 e 50 a gente termina essa jornada. Então pense você. Naamã é um homem que está acostumado com as vitórias, mas ele precisa perder para receber cura. É isso mesmo. A cura de Naamã está no fato de que ele precisa perder para Deus. Talvez a sua esteja exatamente nesse mesmo ambiente, nesse mesmo lugar. E Deus usou a coisa fraca, isso é, a menina escrava. Deus usou a coisa vil, isso é, aquela menina escrava, que ninguém dá nada por ela, para que, a partir de uma fala, a partir de um conselho, se dobre a esposa de Naamã, o próprio Naamã, o rei de Naamã, o rei de Israel, e chegue até o profeta, homem de Deus. A partir desse ponto, o Naamã precisa entender um pouco mais sobre a sua altivez, um pouco mais sobre a sua soberba, entender que as instâncias da Síria não tem nada a ver com as suas belezas de águas, não tem nada a ver no processo da cura. Aqui dentro de cada um de nós, uma guerra que nós precisamos perder para Deus. Existe uma batalha que é você que precisa se render para Deus. Se renda logo, antes que seja tarde demais. Outra fala importantíssima para a gente pensar um pouco mais sobre esse Naamã está no livro do mestre Tiago, capítulo 4, o versículo de número 6. Só o final do versículo. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Muitos de nós precisamos aniquilar esse Naamã que nós temos dentro de cada um de nós. Não adianta a gente se colocar na porta do profeta achando que vai se estirar um tapete vermelho com luzes de LED ao lado e o profeta vai nos chamar para poder entrar à sua casa. Porque Deus sabe onde é que está a nossa altivez, as dimensões da nossa soberba. Sim, Ele vai nos fazer andar segundo a voz de uma escrava. Sim, Ele não vai falar diretamente conosco, mas vai mandar um menino de recados, como Ele fez com Naamã. Sim, Ele pode muito bem não querer que você usufrua de abana e farpar da sua existência, isso é, esse paraíso pessoal que você tem, esse paraíso que é tão seu, para que você se adentre nesse Jordão, nesse lugar que para você é insignificante, para você não vale nada, mas o Jordão responde à voz de Deus. Quando Deus diz para Jordão, Ele contém as suas águas para que o profeta e o povo dele passe. Sim, o Jordão tem pedras para poder levantar altares. É insignificante para mim e para você, mas é o rio de Deus. É insignificante para mim e para você, mas o Jordão responde à voz dos profetas de Deus aqui na terra. É sujo? Sim. Segundo o meu e o seu olhar, não. Essas águas não são, não tem ISO 9000, por assim dizer. Mas é o rio de Deus. Ele responde a tudo o que Deus manda.
Então, talvez nós precisemos disso, porque o texto está dizendo que Deus nos resiste devido à nossa soberba. Muitas das respostas de oração que nós estamos achando que está tendo uma demora, nada mais é do que Deus nos quebrando, aniquilando a nossa soberba, porque Ele não vai ferir a palavra dEle para poder atender a mim e a você. Você é soberbo? Existe soberba dentro de você? Você é humilde? Você sabia que a humildade se aprende? Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso. Eita, Edson, revelei você agora, hein? Mansidão também se aprende, viu, Edson? Você fica aí o tempo todo falando que você é brabo. Mansidão também se aprende. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos para outro texto. O outro texto é nada mais, nada menos que Provérbios, capítulo de número 16, o versículo de número 18. Olha que coisa linda. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. O que é que Deus está fazendo com Naamã? Revelando essa soberba, revelando essa altivez para poder afogar isso de uma vez por todas no Rio Jordão, para que nem ruína e nem queda chegue em Naamã e também, como nós lemos, chegue na sua casa, na sua família e na sua descendência. Vamos para mais um texto. Esaú nunca perdoou a Jacó. Nunca. E num dos períodos de cativeiro, os edomitas tomaram uma postura de muita crueldade para com o povo de Deus. Deus levantou um profeta naquele tempo. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, hein? É um livro muito curto, um dos menores do Antigo Testamento, que leva o nome do livro, o mesmo nome do profeta, que é o profeta Obadias. Esses primeiros versículos desse profeta nos dá uma dimensão um pouco aprimorada do que nós estamos falando acerca de Naamã. Preste bem atenção. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor, Deus, a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado ao gentio um emissário, dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra ele para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz em seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então, eu quero usar como recurso, para a gente entender um pouco mais essa dinâmica de Naamã, da cura de Naamã, uma ministração que nós tivemos no passado, falando sobre o significado dos números à luz da palavra, para poder entendermos um pouco mais a representatividade desses 7 mergulhos. E é exatamente isso que nós vamos, para quem já assistiu, para quem já estudou, reler um trecho, reestudar um trecho disso, e para você que nunca viu, acompanhar por primeira vez. Eu quero terminar essa sequência deixando bem claro isso em seu coração. A guerra que Naamã perdeu para Deus foi a sua maior vitória. A guerra que Naamã perdeu para Deus foi a sua maior vitória. Que isso possa ser fato e evidência na sua vida, que isso possa ser fato e evidência na sua história, que isso possa ser fato e evidência no seu ministério. Eu tenho a felicidade, a preocupação e a responsabilidade de estar todo momento ministrando para líderes. É um grupo seleto de pessoas com um chamado sobrenatural e extraordinário que tem nos acompanhado aqui dia após dia. E
me deixa honrado e feliz saber que as lepras que nós temos carregado até aqui, que estão escondidas dentro das nossas impecáveis indumentárias militares, que estão escondidas nas muitas insígnias das vitórias, dos louros que nas guerras nós conquistamos. E o desejo do meu coração é esse, que todas essas lepras, nesses dias que nós estamos falando sobre Naamã, elas possam primeiro ser expostas, sim, que qualquer escrava do Senhor veja e nos direcione ao profeta para que nós possamos receber cura. Que a guerra que você está perdendo para Deus seja a sua maior vitória. Então hoje nós vamos falar sobre o número 7. Vale a pena ressaltar o fato de que, se tudo que nós estamos fazendo aqui durante esse tempo, falando sobre o esconderijo do Altíssimo e hoje falando sobre o significado dos números à luz da Bíblia, tem sido resumo, falar sobre o número 7 vai ser uma realidade de um resumo mais condensado, uma suma menos elaborada, porque vai exigir um tempo exaustivo de estudos para a gente apontar esse número. No final, eu fiz um resumo, por exemplo, eu peguei muito pouco texto de Apocalipse. Você já leu o Apocalipse alguma vez e você vê que o número 7 aparece diversas vezes no livro de Apocalipse. E nem todas as vezes que o número 7 aparece no livro de Apocalipse, ele representa o que estava representando em outras questões. Por falar nisso, o livro de Apocalipse tem uma curiosidade interessantíssima acerca desse número. Tem um número 7 no livro de Apocalipse que ele não tem validade de 7. Olha que interessante. É como se a Mary tivesse uma nota de R$200 que só valesse 150. 20 não, cara. Melhor. Então tem um número 7 no livro de Apocalipse que não tem essa conotação de ser o peso do número 7. Então vamos lá. Deu entendido aí? Então nós vamos terminar para hoje. Vamos encerrar essa série para a gente ter descanso, para a gente ter tempo de oração, para a gente caminhar com os momentos de mais aperfeiçoamento nas Escrituras. E quando for no ano que vem, na segunda sexta-feira, isso é dia 9 de janeiro, nós vamos dar sequência nisso. É claro que eu elaborei alguma coisa para que cada um venha fazer e apresentar nesse dia, que eu não sou, né? Então vamos lá. Nós estamos hoje falando sobre o número 7, e o começo do meu rascunho está escrito assim: o 7 é o número da perfeição, entre aspas, temporária. E é claro que você já ouviu falar que o número 7 é o número perfeito, mas não existe perfeição nessa terra. Vou repetir, não existe perfeição nessa terra. Então, existe uma temporalidade da perfeição desse número 7. Então, como nós já estudamos uma vez, falando sobre o dia eterno, vocês lembram quando nós estávamos falando isso? Se eu não me engano, acredito que tenha sido até na aula número 7, que nós tivemos sobre a série Esconderijo do Altíssimo, que o sétimo dia era para ser um dia eterno, que eu até expliquei, por exemplo, que quando Deus tirou o homem de dentro da mulher, foi o dia 7, que quando aconteceu da Eva bater papo com a serpente, com a cobra, era o dia 7. Ô, minha esposa, para com isso. Ora, Cristiane, ore pela sua sogra aí, em nome de Jesus. Quando Adão comeu o fruto, também foi o dia 7. Então, é uma perfeição, é o número 7, ele representa essa realidade de perfeição, mas uma perfeição temporária. E é claro, eu não estou aqui querendo quebrar com a mentalidade de ninguém, estou muito longe disso, mas não existe nada perfeito nessa terra. O perfeito que andou por aqui foi tirado dela. Nunca se esqueça disso. Então, o número 7 é o número da perfeição temporária. Ele é formado pela adição de 3 mais 4. Você sabe qual é o significado do número 3, nós já passamos por isso, e você bem sabe qual é o significado do número 4. Depois você volta lá que você vai entender essa equação com perfeição. Ao todo,
esse número aparece. Preste bem atenção que isso aqui é um dado hoje impreciso. Ao todo, esse número aparece 737 vezes na Bíblia. Esse é um apontamento que nós usamos na Bíblia em hebraico. Em língua portuguesa, você vai, dependendo da versão, você vai encontrar menos ou mais. Se você tiver coragem de pegar a sua Bíblia e lendo, e ir pontuando quantas vezes esse número aparece, pasmem, eu já fiz isso, é fantástico, é uma experiência fora do comum. Em hebraico, a palavra 7 é Sheva. Deixa eu colocar ela aí no comentário para ficar fácil para você entender. A pronúncia não está tão perfeita assim como deveria. E esse 7 procede da palavra hebraica Shava, que significa estar cheio, satisfeito ou ter o suficiente. Em resumo, o número 7 nos fala da perfeição espiritual que vem de Deus e há numerosos exemplos para isso. Eu quero aqui mais uma vez fazer menção do Edson. Eu tenho feito muita menção do Edson ultimamente. Num dos nossos primeiros encontros falando acerca disso, o Edson falou da predominância. Então, a gente vai sempre tratar da questão desses números com uma predominância. Por exemplo, nós falamos sobre o número 4. O número 4 tem um significado predominante, mas nós também abordamos uma série de questões acerca do número 4 que não está relacionado àquela predominância. O número 7, então, está cheio disso. A maioria dos estudiosos estuda essa questão da perfeição, de achar que o número 7 é o número da perfeição, esquece de encontrar outras realidades perto disso. Por exemplo, o texto diz que quando um espírito maligno sai do homem, o que ele faz? Ele anda por lugares áridos. E quando volta? Quando volta, traz mais 8. Traz Consigo 7. mais 7. Consigo, ele traz mais 7. 7 demônios, é perfeito? Então, o número 7 não pode representar perfeição. Ele também tem como a gente poderia dizer, uma face negativa, um lado negativo, ou algo assim do tipo. Vamos lá. Nosso primeiro exemplo está em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Que nós já lemos todo esse texto. E o Cristiano já sabe de cor. Vamos lá? E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. Então, esse 7 de Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3, ele aponta para uma realidade de um descanso perfeito. Ele carrega esse significado, esse simbolismo, por assim dizer. Ainda, nós poderíamos ler esse texto em Gênesis, mas eu, por aguçar um pouco mais a nossa curiosidade, optei pelo texto no livro de Judas, no versículo número 14. Judas, versículo 14. Vamos lá, um tempinho para poder achar. Está na Bíblia, gente. Parece estranho, mas está aí. Achou, então? Ó. O Ítalo já achou Apocalipse. Aqui. Achou. Vamos lá. Versículo 14 está escrito? Concretamente, a estes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos. Então, olha o 7 representando, dentro desse contexto de humanidade ao qual vivemos, um homem perfeito, que é o 7º depois de Adão.
Agora, Gênesis capítulo 41, versículo 26 e 27, já começa a apontar esse duplo significado do mesmo número. Gênesis capítulo 41, versículo 26 e 27. Quem chegou? Versículo 26. Olha, as 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas feias, avistas e magras, que subiam depois dela, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas ao vento também são 7 anos. Serão 7 anos de... Então, vamos lá. Existe dentro do sonho do faraó, uma realidade de 7 anos duplicada. São uma ação de 7 anos de graça, que são 7 anos a qual José esteve trabalhando, ajuntando comida. Nós também temos 7 anos de fome, que nós já falamos em outros momentos, que vale a pena a gente estudar o livro de Juízes de novo, com um pouco mais de cuidado, de novo não, estudar com um pouco mais de cuidado, para a gente entender a fome como agente da punição de Deus, né? Então, 7 anos, graça, 7 anos onde tem abundância, manifesta a graça, e os 7 anos de fome, a punição. Êxodo, capítulo 25, versículo de número 37. Êxodo 25, 37. Chegou? Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar a frente dele. Perfeito. Então, esse 7 aponta para uma realidade de uma associação perfeita. Você se lembra que, em algum momento, eu fiz um desenho extraordinário aqui, mostrando como funcionava esse candelabro, que foi feito de uma peça só, perdão, e que se apontava para essas 7 lâmpadas que estavam aqui. Então, ele aponta para uma realidade de associação perfeita. Levítico capítulo 23. Agora vai começar os textos que a gente vai precisar ter um pouco mais de atenção. E eu não quero fazer a leitura dele todo para não cansar tanto, não levar à exaustão. Levítico capítulo número 23. Eu quero esse bonequinho aqui. Vai tomar uma rosinha aqui perto. Cascão. Então vamos lá. Levítico capítulo 23, versículo 5. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações. Essas são as minhas solenidades. Só para ressaltar aqui, eu lembrei dessa informação e vale a pena falar. Nós temos uma fé muito judaizante. É o capítulo todo, Edson. Nós temos uma fé muito judaizante. Então, é muito comum a gente pegar determinadas situações judaicas e inserir dentro da nossa fé hoje. Eu acompanhei aí durante os últimos 10, 12 anos, aproximadamente, os irmãos enchendo gente nesses turismos religiosos que se fazem para poder levar pessoas para serem batizadas uma nova vez no Rio Jordão. A Bíblia fala que só existe um batismo. Não tem um segundo batismo às águas
como muitas pessoas estão fazendo. Eu cheguei a questionar com um determinado líder, em um determinado momento, já que ele sendo um pastor, preste bem atenção, ele foi se batizar de novo, ou então usar aquela linguagem que depois de um tempo eles adquiriram, foi renovar o batismo. Por que então que ele não voltou para a faculdade ou para a missão para ser de novo formar pastor? Então, eles apontam que tem muitas coisas do Antigo Testamento que elas estão abolidas. As festas, por exemplo, é uma delas. Então, o que a igreja faz? A igreja está celebrando algumas festas que verdadeiramente não tem mais sentido para serem celebradas, mas o contexto das festas, alguns contextos das festas é válido. Perdão, Levítico capítulo número 23. Olha, a situação desse áudio está complicada, hein? Gata, desce aqui, vamos falar aqui mais um pouco. Preta? Olha aí. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua bondade. Nós, nesse momento, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha com a sua intervenção, meu Deus, lançando por fora, lançando por terra toda a ação maligna, todo o intento de Satanás, todo, Senhor, toda seta montada, toda lança armada, jogada, lançada contra nossas vidas, contra essa transmissão, contra esse processo de lives que nós estamos fazendo, Senhor. Deus, nós queremos dizer e afirmar, Senhor, que isso é feito para Ti. Nós estamos entregando a Deus o nosso melhor e nós não aceitamos interferências do inimigo nas nossas vidas, nas nossas máquinas, na nossa rede, na nossa internet, nos nossos aparelhos. Deus, nós santificamos tudo que nós temos a Ti, Senhor. E o Senhor sabe disso. Nós utilizamos dessas ferramentas, ó Pai, para Te adorar, para Te bendizer. E nós lançamos por terra, na autoridade do nome de Jesus Cristo, toda ação maligna que pode estar tentando penetrar, infiltrar nas nossas lives, nas nossas mensagens, nas nossas gravações, nos nossos momentos de adoração a Ti. Nós lançamos por terra agora em nome de Jesus Cristo. Pai, com o Teu poder e com a Tua graça, com o Teu sangue, nos cobre, Senhor. Cobre a nossa casa, faz uma redoma de proteção, ó Pai, em nossas vidas, nas nossas coisas, nos nossos aparelhos, em nome de Jesus. Lança por terra, Senhor, toda interferência. Lança por terra, Senhor, toda ação, toda possibilidade, toda brecha que nós talvez possamos estar deixando. Em nome de Jesus, ó Pai, traz a Tua luz, traz entendimento para que nós venhamos consertar, corrigir, para que venha a ser perfeito, Senhor, porque é para Ti. Nós queremos oferecer o nosso melhor, em nome de Jesus, e nesse momento nós não estamos conseguindo, Senhor, por interferências, por situações adversas. Vem com a Tua mão agora, Senhor, nessa internet, nessa plataforma do YouTube. Deus, nesses celulares de cada um que está vendo nosso programa agora, de cada um, Senhor, que está visualizando, ó Pai, este culto e acompanhando, de cada um que vai ver. Nós abençoamos esses aparelhos, nós abençoamos essa internet, nós abençoamos, Senhor, em nome de Jesus, para que nenhum mal, para que nada venha servir de brecha, nada venha servir de empecilho para o cumprimento da Tua palavra, da Tua vontade, em nome de Jesus. Nós lançamos por terra toda ação maligna, Deus, em nome de Jesus. Toda falha mecânica, toda falha na rede, no servidor, Deus, no canal do YouTube. Deus, em nome de Jesus. Nós acreditamos no Teu poder e na Tua soberania, Senhor. Vem sobre nós agora, Deus, em nome de Jesus, o Teu poder, a Tua glória e o Teu sangue, nos revestindo com o Teu sangue, Senhor, para que nós possamos executar, ó Pai, a Tua obra de forma excelente, a qual o Senhor merece. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Como eu falava, você pegou aí, nós estamos no capítulo 23 do livro de Levítico. Como eu falava, então, algumas festas judaicas, elas são comemoradas dentro da igreja evangélica, mas o Senhor vai cobrar uma dessas festas, e lá no livro do Apocalipse está escrito qual delas. E é a festa que a gente menos se importa. Então, nós não precisamos ser judaizantes, nós não precisamos... eu ia falar uma situação aqui, mas vai ferir o coração do irmão que vai assistir isso depois. Mas nós precisamos ter uma fé bíblica. É pela palavra. A fé é pela palavra. Para a honra e para a glória de Cristo Jesus. Então vamos seguir. Nós estamos no versículo 3 do capítulo 23 do livro de Levítico. 6 dias de trabalho se será, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Essas são as solenidades, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês 1º, ao 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. Quantos dias se come pão ázimo? Olha lá, leia, no versículo 6, final. Aos 15 dias deste mês é a festa dos pães sem fermento, a festa do Senhor. Durante 7 dias comereis pão sem fermento. Quantos dias? 7 dias. Então você vai ler a sequência desse versículo quando você tiver tempo, tiver curiosidade e quiser aprofundar um pouco mais, você vai ver que enche cada vez mais de entendimento essa passagem. Então vamos lá, eu repeti uma... Na realidade, são 2 questões que são múltiplas, que nós vamos ler todos num capítulo só. Preste atenção. Se alguém pecasse, o sacerdote deveria mergulhar o seu dedo no sangue e aspergir 7 vezes na presença do Senhor. Isso apontava para uma purificação perfeita. O sangue do dia da expiação deveria ser aspergido 7 vezes diante do propiciatório. Isso apontava para uma redenção. Então, o ato que o sacerdote tomava pela pessoa apontava para uma purificação e no propiciatório apontava para uma redenção. Nós vamos ler isso no capítulo 16 do livro de Levítico. Capítulo 16 do livro de Levítico. As 2 questões, a redenção perfeita e a consagração, a redenção perfeita e a purificação. Vamos lá. O capítulo 16 eu vou ler quase tudo. Outubro. Falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão. Eita glória. Todo mundo sabe porque o filho de Arão morreu, né? Que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Bem resumido aqui, né? Nossa, não posso nem chegar diante do Senhor que morre. Quem só lê esse versículo Disse, pois, o Senhor Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirás. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porás perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá para expiação do pecado.
Mas o bode, que caía à sorte para ser o bode emissário, apresentará-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como um bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolorá o novilho da sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas do fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. E porás o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará o sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então, vamos lá. No propiciatório, do propiciatório, ele está apontando para uma realidade redentiva, que sinaliza o Cristo. E agora ele vai apontar como é que vai ser feito essa realidade de purificação para com o povo. Depois de degolorá o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel, das suas transgressões, de todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação que resiste com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação por ele, e tomará o sangue do novilho, o sangue do bode, e porá sobre as pontas do altar ao redor. Lembra que em um determinado momento eu falei que o altar, a gente lê aqui pontas, e é como se fosse uma peça quadrada, mas eram chifres mesmo, que precisava ser agarrado. Até falei da questão de Adonias, que era para ter sido lido lá. Versículo 19. E daquele sangue aspergirá sobre o altar, com seu dedo, 7 vezes, e purificará das imundícias dos filhos de Israel e santificará. Então, no futuro, talvez bem próximo, a gente vai estudar um pouco mais sobre o cumprimento do sacrifício do livro de Levítico, principalmente na vida de Jesus, e aí talvez a gente vai conseguir entender um pouco mais o porquê da coroa de espinhos, o porquê das chibatadas, porque é impossível a gente chegar e entender, porque não há uma contagem do sangue de Cristo caindo nas coisas, nos lugares onde ele está passando na crucisvia. Mas era necessário, porque o livro de Levítico aponta que em determinado lugar, quantidade de sangue tem que jorrar, e ali está o Cristo é o bode emissário, é a ovelha, ele é tudo, ele está pegando todo esse contexto de derramamento de sangue do livro de Levítico, por toda a humanidade que está repousando sobre si. Então, deixa aí o capítulo 16 do livro de Levítico, que quando a gente for aprofundar essa questão do número 7, nós vamos precisar adentrar muito, mas muito mesmo nele. Vamos lá. Nós já lemos aqui agora há pouco essa passagem, mas vale a pena a gente reler ela no outro contexto. Nas festas dos pães ázimos, uma oferta preparada pelo fogo deveria ser oferecida por 7 dias. E isso, naquele tempo, apontava para uma consagração perfeita. Pães ázimos, festa, Êxodo, capítulo 12. Vamos lá ler? Êxodo, capítulo número 12. Edson, Mary, e quem está acompanhando a Rebeca, vai falando aí como está o áudio. Não tem mais o que fazer não, mas a gente vai orando aí. Êxodo, capítulo número 12. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais,
um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na vega da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido à água, senão assado ao fogo, e a sua cabeça com os seus pés e com a sua fissura. Nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis ao fogo. Assim, pois, o comereis: vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados nas mãos, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito à noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Olha que interessante. O Senhor busca primeiro a santidade do seu povo para levar condenação ao Egito e aos seus deuses. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memória. Celebrar-o-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aí o versículo 15, olha que interessante. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então, olha que interessante, ele aponta para uma consagração perfeita. Mas aquele que não cumprir essa consagração perfeita, o texto está dizendo que ele será cortado. Nós vamos agora para Deuteronômio, capítulo 16, versículo 13. A festa dos tabernáculos era mantida por 7 dias. E isso apontava para uma glória perfeita. Deuteronômio, capítulo 16, versículo número 13. Deuteronômio 16, 13. A festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres escolhido da tua eira e do teu lagar. Vamos lá. Na luta contra Jericó, 7 sacerdotes sopraram 7 trombetas, enquanto o povo de Israel marchava ao redor da cidade por 7 dias. Obediência e vitória perfeita. Esse aponta para esse contexto. Então, nós vamos lá no livro de Josué, capítulo número 6. Josué, capítulo número 6. Jeová deixa eu ler aqui online. Mais fácil? Não. Mais fácil? Também não. Vamos lá. Vai lá, então. 6. 6. 6 ou 6? Pode ler o capítulo todo. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No 7º dia rodearás a cidade
7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, só até aqui tá bom. O capítulo é todo, mas vamos ler só até aqui. Você conseguiu entender a dinâmica desse contexto de obediência e de vitória perfeita? Deus poderia dar a vitória com uma volta? Com certeza. Ele só pararia lá e derrubava aquele negócio. Mas é necessário suscitar dentro do nosso coração obediência. E esse simbolismo que está carregando esse 7, que está apontando para essa obediência e apontando para essa vitória perfeita, ele é requerido um pouco mais adiante. Um assunto para um outro momento. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Olha como é que Paulo aponta essa obediência em Hebreus capítulo 11, versículo de número 30. Olha como é fantástico esse versículo. Não. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de rodeados por 7 dias. Então vamos lá. Olha que interessante. Então, os 7 dias é uma chamada para um ambiente de fé. Não são voltas de quem precisa dar um giro numa gangorra, né? Então vamos lá. Esse fator, né? Os 7 sacerdotes, as 7 trombetas, as 7 voltas, aponta para uma obediência e uma vitória perfeita. Próximo tópico. Salomão construiu o templo em 7 anos e manteve a festa da dedicação por 7 dias. Uma obra e um louvor perfeito. Nós vamos para 1 de Reis, capítulo 6, versículo 38. Abre aí, escrito, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 9. Primeiro texto é 1 de Reis, capítulo 6, versículo de número 38. E 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 9. Perdão, falei 39, mas é 9. Primeira de Reis está escrito assim: e no dia 8º realizaram uma assembleia solene, porque 7 dias celebraram a consagração do altar e 7 dias a festa. Perdão, Igor. Eu li o seu texto aí. Perdão, vamos lá. 1 de Reis, capítulo 6, versículo 38. E no ano 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo que lhe convinha. E edificou em 7 anos. Então, Salomão construiu em 7 anos e a gente vê essa comprovação em 1 de Reis, capítulo 6, versículo 38. Agora sim, 2 Crônicas 7, 9. No 8º dia celebrarão uma assembleia solene, pois 7 dias haviam celebrado a congregação do altar. A consagração do altar. E por 7 dias a festa. Perfeito. E isso aqui aponta, então, para uma obra perfeita e um louvor perfeito. O texto é fantástico. A continuação desse texto de Crônicas é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. É nesse texto que revela-se que Davi, além de tudo que Davi fez, ele construía instrumentos. Jesus falou 7 palavras na cruz. Expressões da graça perfeita. Vamos lá dar uma espiada nisso? Agora eu vou precisar da Bíblia, mesmo por vontade. Apagaram tudo. Pintaram tudo de cinza. Lembra dessa? Primeira frase de Jesus, Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Olha, vou passar essa dica só para a Cristiane. Cristiane, marca aí, Cristiane, em cima do versículo, de 1 a 7, o que a gente for falar agora. Então, vamos lá. Primeira frase de Jesus, Lucas capítulo 23, versículo número 34. A frase é essa: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a primeira frase de Jesus. A segunda frase está em Lucas, também no capítulo 23, porém no versículo de número 43. A frase é: em verdade vos te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ó, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Terceira frase, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. John, capítulo 19, versículo 26 e 27. Vamos lá. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Aqui nós temos a terceira frase. A quarta frase, nós vamos precisar do versículo 46, do capítulo 27 do livro de Mateus. Vamos lá? A quarta frase está escrito assim: Eli, Eli, lama sabachthani, dependendo da... Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui ganha o número 4. Agora nós vamos para o número... Perdão, esse mesmo versículo ele se repete, só para criar referência, tá? Lá em Marcos, no capítulo de número 15, versículo 34, você não precisa ir lá, você só anota aqui, porque ela é uma menção que é repetida. Marcos 15, versículo de número 34, tá? Existe essa mesma frase nesse capítulo e nesse versículo. A frase número 5 está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. John 19, 28. A frase é: tenho sede. Eu tenho o número 5 nessa frase. E ainda no Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 30, ele diz: está consumado. E a nossa última frase, nós vamos precisar no versículo 46, no capítulo 23, do Evangelho do Doutor. Lá, Lucas, capítulo 46. Lucas, 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deixa eu pegar aqui meu texto editável, que agora chegou o momento nosso. Vamos lá. O Novo Testamento usa 7 parábolas para revelar a condição dos mistérios do reino dos céus. Vou repetir. O Novo Testamento usa 7 parábolas para revelar as condições dos mistérios do reino dos céus. Uma delas é a parábola do semeador, a segunda, a parábola do grão de mostarda, a terceira, a parábola do fermento, a quarta, a parábola do trigo e do joio. Vou repetir. A parábola do trigo e do joio, a quinta, do tesouro escondido, a sexta, da pérola e a sétima, a da rede.
Samuel, eu vou quebrar o seu galho e vou deixar você com a parábola da rede. Samuel, parábola da rede. Edson Dalvânia. A Dalvânia, grão de mostarda. Edson, trigo e joio. Edson, trigo e joio. A parábola do semeador vai ficar com Ítalo. A parábola do fermento. Isso aqui vai ficar fácil mais para o Cristiane. Cristiane vai ficar com a parábola do tesouro escondido. Gislene com a parábola do fermento. Isso mesmo? E a Mary, que está debilitada, tá dodói, vai ganhar uma pérola preciosa. A parábola da pérola preciosa. Vamos lá. É mais recente, né? Preciosa mais recente. Vamos lá, repetir. O Novo Testamento usa 7 parábolas para revelar a condição dos mistérios do reino dos céus. A parábola do semeador, do grão de mostarda, do fermento, trigo e joio, tesouro escondido, pérola preciosa e a parábola da rede. Então, cada um de vocês vai trazer aí uma explicação. Você não precisa ser teológico, né? É uma coisa aí entre 5 e 10 minutos. No dia 9, nós vamos apresentar isso daí. Vai pegar o que você entende como reino dos céus nessa parábola. Você não precisa ser profundo, mas se você quiser, seja muito bem-vindo. Então, o Ítalo está responsável para nos trazer a parábola do semeador. A parábola do grão de mostarda, com a Dalvânia. A parábola do fermento, com a Gislene. A do trigo e do joio, com o Edson. A do tesouro escondido, com a Cristiane. Pérola preciosa, com a Mary. E a parábola da rede. Olha isso, Samuel. Mas não precisa dormir, não, tá? Da rede está com Sam. Fechou? Ô, pai, vamos orar de novo. Olha aí. Cristiane, vem orar, Cristiane, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo nome. Deus, diante da tua presença, diante da tua soberania e majestade, Pai, nós nos inclinamos, Pai amado, em rendição a ti. Nós nos inclinamos, Pai, nós nos humilhamos a ti nesta hora, Senhor, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Senhor, tudo, Pai amado, que está aqui, tudo que está aqui pertence a ti, Senhor amado. Nós consagramos tudo, todo o cabo, toda a fiação, a internet, todo o aparelho telefônico a ti, Senhor. Consagramos a ti, é teu, pertence a ti. Toda essa aparelhagem, Senhor amado, é para comunicar o teu reino, é para, Senhor amado, comunicar a tua palavra, Senhor amado. Por isso, hoje, Senhor, dê ordem nesta hora, dê ordem aos teus anjos, Senhor amado. Acampa os teus anjos, Pai amado, neste lugar, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, para que todo ataque contratado do inimigo, Pai amado, seja cessado em nome de Jesus, Pai amado. Deus, nós te pedimos, nós clamamos o teu santo nome, Pai amado, nesta hora, Senhor. Pai, venha, Pai amado, sobre nós, Pai. Venha sobre essa aparelhagem nesta hora, Senhor. Nós te pedimos, Pai amado, que a comunicação chegue, Pai amado, na casa do Edson, em nome de Jesus, em perfeita qualidade. Que essa comunicação chegue à casa da Mary, Senhor, em perfeita, Pai amado, qualidade. Tanto áudio como o vídeo, Pai amado, em perfeita qualidade, Senhor. Porque só o Senhor sabe, Pai amado, os sacrifícios que temos feito, Pai amado, para que tudo isso, Pai amado, seja realizado, Deus. Sabemos que é pouco, Senhor, o que estamos fazendo, Deus, mas estamos aqui.
Estamos aqui, Senhor amado, cansados, estamos exaustos, estamos com dores, Pai, mas com alegria no coração, Amém, porque Jesus. entendemos que Amém. não é sobre nós, é sobre o teu reino, Pai amado. É sobre alcançar vidas, é sobre alcançar entendimento, é sobre mudar posturas, Amém, Senhor. E é por Jesus. isso que estamos Amém. aqui, Senhor, para mudar nossas posturas, para nos transformar, Pai amado, para mudar a nossa posição, Pai amado, de servo mau para servo bom e fiel, Senhor amado. É por isso que estamos aqui, Senhor amado. Por isso, toca, Senhor amado, em cada aparelhagem nesta hora. Amém, Jesus. Toca, Senhor. Amém. Nós insistimos, Pai amado. Amém. Nós insistimos, Senhor amado, em pedir a tua mão poderosa, Senhor amado, guardando cada aparelho aqui presente, Senhor Em amado. nome de Jesus. Guarda o aparelho do Edson, guarda o aparelho da Mary, Senhor, e todo aparelho de todo aquele que vai receber esta mensagem, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, para que a transição, Pai amado, da saída da mensagem aqui até a chegada aonde quer que for, Pai amado, que os teus anjos acompanhem, Pai, que o teu Espírito Santo acompanhe, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós rendemos glórias a Ti. Nós rendemos louvores, nós rendemos adoração a Ti, Senhor amado. Porque é para Ti, Senhor. É só para Ti, Pai amado, que nós estamos aqui, Senhor amado. Por isso, diante de Ti, Pai, inclinados diante de Ti, rendidos diante de Ti, Senhor. Nós pedimos, Pai amado, nós pedimos a Tua intervenção, Senhor. Que toda ação do inimigo, Pai amado, não venha atrapalhar, Deus. Que todo intento do inimigo não venha, Senhor, atrapalhar essa comunicação. Não venha atrapalhar aquilo que estamos fazendo em Teu nome, Senhor. Não venha atrapalhar, Senhor. Não venha, em nome de Jesus. Deus, e que tudo venha ser para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Amém, Senhor. Pai, nós oramos também em favor da Gleice. Nós oramos também em favor da Cristiane. E oramos em favor da Simone, para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, Pai, que onde elas estiverem nesse momento, a Tua mão, o Teu favor esteja sobre ela, que a Tua graça, a Tua proteção possa os alcançar para a honra e a glória do Teu santo nome. E guia-as, Pai, em caminho de verdade e de justiça, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Recapitulando, vamos lá. Recapitulando. Semeador, Ítalo, grão de mostarda, Dalvânia, fermento de Slene, trigo e joio, Edson, tesouro escondido, Cristiane, pérola preciosa, Anelri, e a parábola da rede, com Miguel. Samuel. Aleluia. Vamos lá. 70 vezes 7 aponta para uma realidade de perdão perfeito. Vamos lá ver o texto? Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Mateus capítulo 18, versículo 21 e versículo de número 22. Mateus 18. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Em um outro momento nós vamos abordar esse superlativismo que quer dizer esse 70 vezes 7. Esse versículo de Salmo 119, versículo 164, ele é uma expressão muito fantástica, muito fantástica. Vamos ler Salmo 119, versículo de número 164. 7 vezes no dia te louvo pelas tuas justas. Na versão que eu estou usando está escrito assim: 7 vezes no dia te louvo pelos juizos da tua justiça. Ídolo, quantas vezes por dia você louva a Deus por alguma coisa? Edson, cabe aqui aquela pergunta.
se você for ter amanhã somente aquilo ao qual você agradeceu a Deus hoje. Estou feliz demais da conta. Eu quero apontar uma outra realidade desse número 7 que é importantíssimo. Números, capítulo 23, versículo 1. Ai, pai. Números capítulo 23, versículo 1, está escrito assim: Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Ó, levantar 7 altares, erigir 7 altares, bom, mas você conhece a história de Balaão melhor do que eu. Tem algum significado de perfeição nos altares, a qual a intenção de Balaão tem um significado de perfeição nisso? Deixa eu saltar aqui. Texto de Ezequiel, capítulo número 45, versículo 23. Ezequiel 45, 23. Ezequiel. Está escrito assim: durante os 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia, durante os 7 dias, em sacrifício pelo pecado, um bode de cada dia. Esse texto nós já lemos, eu coloquei aqui só para a gente poder fazer a menção dele, que é o de 2 de Reis, capítulo 11, versículo número 21. Está escrito que Joás era da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Ele não, o fizeram mesmo. Mateus capítulo 13, 15, versículo 37, aponta para os 7 cestos que sobraram da multiplicação dos pães. Nós já lemos essa passagem algumas vezes, né? O texto de Provérbios, capítulo 9, versículo 1, vai dizer que a sabedoria tem 7 colunas dentro da sua casa. Existe um texto no capítulo 22 que vale a pena a gente dar uma olhada, no capítulo 22 de Mateus. E eu vou terminar com ele, depois eu vou direto para o resumo. Capítulo 22 de Mateus, o texto é o versículo 28, mas eu quero ler o contexto anterior a ele, para você ver a forma com que tentaram fazer igual a gente faz o tempo todo, levar Jesus na conversa. Nós vamos ler a partir do versículo 23. O versículo que eu quero é o versículo 28. Mas preste atenção na composição dessa história. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Os saduceus conhecem muito bem o que eles estão falando. Eu tenho plena certeza e convicção que o apontamento que eles estão trazendo aqui é a história de Tamar, lá atrás, que está linkada dentro da genealogia de Cristo. Versículo 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Quantos irmãos tinha nessa história? 7. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Esses 7 aqui apontam para alguma perfeição? Então vamos lá. Por fim, depois de todo, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Agora, olha a brincadeira. O texto lá no versículo 23 vai dizer que os saduceus não acreditam na ressurreição. E lá embaixo, ele,
Tá, e na ressurreição, de quem vai ser? E aí olha a resposta que Jesus dá. Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus já vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas dos vivos. Amém? Então vamos lá, por resumo. Vamos ver se os olhos não dão conta aqui. Vamos lá. Aqui é o ponto que eu falei acerca do Apocalipse. O Apocalipse registra 7 cartas para 7 igrejas, 7 palavras de louvor a Deus e ao Cordeiro, 7 espíritos diante do trono de Deus, 7 candeeiros de ouro, 7 lâmpadas de fogo. O candeeiro tem 7 chifres, 7 olhos. 7 anjos sopraram 7 trombetas, 7 trovões, 7 cabeças de bestas, 7 taças das 7 pragas de Deus, 7 montanhas representando 7 reis, 3 pontinhos, que ainda tem mais. Uma vez que esse livro dá o desfecho de como Deus irá tratar o homem na era final, esse número 7 significa uma perfeição dispensacional, que é uma perfeição temporária. Então, dentro do livro de Apocalipse, tem muitos 7 que são benéficos, mas tem 7 que ali não passa de perfeita punição. Amém? Não dou conta mais, vamos orar e vamos terminar em nome de Jeová. Então vamos lá, estamos conversados assim. Vou repetir de novo, que é para no dia 9 não vir com Lero Whites, hein? Aliás, vou repetir não. Vou tirar uma foto do Parangolé aqui e vou disparar no grupo assim que eu terminar aqui. Amém? Pai amado e querido, toda honra, toda glória, louvor, domínio, poder, majestade é dado de hoje e eternamente. Nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o seu nome. A ti, honra, glória, louvor, domínio, poder e majestade por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu te louvo e agradeço, Pai, pela vida do Edson, da Alvânia, da Larissa, pela sua casa, pelo ministério, por tudo que eles representam em ti. Te peço, Pai, que tu os seles, que tu os guarde, que tu venha trazer saúde, paz, bênção, riqueza sem medida, para a honra e para a glória do teu santo nome. Que tu continues sendo Deus fiel, que tu sempre foi na vida da Mary até aqui, e que ela possa atravessar esse momento de dificuldade, Pai, grudada nas tuas mãos, para a honra e a glória do teu santo nome. Venha nutrir ela, Pai, com a tua palavra, com a tua bênção, com a tua paz, com as tuas riquezas. Se necessário for, Pai, levante ajudadores para a honra e a glória do teu santo nome. Abençoe, Pai, a minha casa, a minha família, os meus. Abençoe os netos, filhos, a nora, os genros que virão. O Samuel, Pai, cada vez mais crescendo e aprendendo em ti, para a honra e para a glória do teu santo nome. A nossa vida, Pai, tão somente a ti pertence. Seja louvado, Pai, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Amado, que Deus te abençoe. Hey, line up! Line up! Everybody line up! We're about to race! Everybody line up! Shoulder to shoulder. Take off your backpacks. Basketball, line up. We're about to race. Hey, we are racing for a $100 bill. The winner of this race will take this. A $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education.
Take 2 steps forward if you had access to a free tutor growing up. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if it wasn't because of your athletic ability. You don't have to pay for college. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. Everything I have said has nothing to do with what you've done. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We would be foolish to not realize we've been given more opportunity. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Because the reality is, if this was a fair race and everybody was back on that line, I guarantee you some of these black dudes would smoke all of you. And it's only because you have this big of a head start that you're possibly going to win this race called life. That is a picture of life, ladies and gentlemen. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. When I say go, on your mark, get set, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. Spirit lead me, Spirit lead me, Spirit lead me, take me deeper, take me deeper, take me deeper into you. Perder para Deus. Foi a maior vitória que Naamã podia ter. Quando nós vamos estudar um pouquinho sobre o reino, nós descobrimos que as coisas no reino é exatamente tudo o oposto do que nós vivemos aqui. O texto diz que quem quiser achar ou ter sua vida, perdê-la. Quer ser rico, tem que abrir mão de tudo. Que o Senhor encontre a você e os seus dessa forma. Muito obrigado por ter acompanhado nosso estudo mais uma vez aqui. Que Deus te abençoe, te honre, te proteja e te prospere cada vez mais. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem.